Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo encontraram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Marcos, capítulo 1, versículo 37. Gostaria de, com vocês, a partir desse versículo, olhar as nuances daquilo que vimos e também aquilo que veremos ao longo de alguns dias com o Evangelho. Isso porque o Evangelho em si, pela sua própria força como palavra, já é a oportunidade de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E encontrar-se com Ele é algo tão singular que talvez muitos não o estejam encontrando, apesar de dele falarem, porque o procuram com várias buscas, menos a principal, a de estarem com Ele, a de ficar com Ele. Permitam-me, somente alguns passos atrás nos ajudarão. Escutamos ao longo dessa semana, em especial, já na segunda-feira, que Jesus, andando às margens do mar da Galileia, vê 4 homens em 2 circunstâncias diferentes. 2 em um momento, 2 em outro momento. Me lembro que eu tive a oportunidade de falar a distinção disso. Jesus vê esses homens. Significa que ele percebeu-os mais do que simplesmente no que eles estavam fazendo, no que poderiam falar, no modo com que se vestiam ou que não estavam vestidos. Ver significa buscar com o olhar, alcançar a pessoa por inteiro. Talvez seja claro se nós entendermos. É como quando uma pessoa dentro de casa, seja uma criança, uma mulher ou o esposo, diz: "Você não vê o que eu estou dizendo. Você não alcança o que eu estou dizendo. Você não dá atenção devida ao que eu estou dizendo." Jesus é, de fato, Deus que quer não só se encontrar conosco, Ele nos observa tão profundamente e, por nos observar tão profundamente, Ele quer nos vincular
àquele olhar que nós nunca deveríamos ter perdido. Aquele olhar que faz com que a gente se encontre. Aquele olhar que, independente de quem a gente seja, ou do que a gente faça, ou de onde a gente esteja, reconhece a gente. Mais à frente, ainda no Evangelho, Jesus, em Cafarnaum, num sábado, começa a ensinar. Uma das coisas mais singulares do ensinamento não é só o fato da pessoa adquirir um conteúdo. O ensinamento, ele perpassa várias dimensões. Não é à toa que, permitam-me lembrar, aquele que estuda teologia, filosofia, aquele que faz psicologia ou aquele que faz medicina, independente do que ele estude, não adianta ter o conhecimento. O conhecimento, os dados na cabeça. O que eu vou fazer com isso? Me lembro que ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de dizer, não basta simplesmente dizer-se filho de Deus, é preciso ter a consciência do que isso significa. Não basta simplesmente dizer, eu me formei para médico. Eu preciso saber o que, como e quando utilizar determinados instrumentais. A mesma coisa na teologia. Me lembro que uma pessoa uma vez me disse assim, eu tenho uma partilha com um vocacionado, mas eu já sei teologia, eu já sei filosofia, eu já sei articulação pastoral, parará, falou tudo que ele sabia. Eu disse para ele assim, mas o problema não é você ter a carteira. Você pode ter carteira de habilitação. O negócio é saber dirigir. O que significa o dirigir é mais do que saber passar marcha, saber as leis de trânsito, saber as regras de trânsito. É preciso saber conjugar tudo isso, às vezes, numa frenagem adequada. Frear o carro de modo adequado, acelerar o carro de modo adequado. Essa estrada, eu tenho a segurança. Tem tantas coisas envolvidas num simples fato de dirigir, no entanto, que aquilo que nós aprendemos na autoescola, geralmente, quando a gente pega a carteira, nós vamos tomar consciência que precisa de um pouquinho mais de esforço do que simplesmente saber. Tem algo que precisa ser introjetado dentro da gente. Isso significa ter a consciência do que está fazendo, que é mais do que simplesmente pensar no que vai fazer. É agir conforme o conjunto de habilidades que você adquire em conduzir um carro. A mesma coisa significa o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é somente dar conteúdo, porque isso aqui a gente decora. É o fato, por exemplo, de quando você vê uma pessoa que erra, e você sabe que o erro dela é grave, e antes de emitir qualquer juízo, ter pelo menos um pouco daquilo que significa conhecer a Jesus Cristo e colocar em prática antes de qualquer julgamento, você procurou alcançar aquela pessoa? É muito mais. Todos estão te procurando. E, na verdade, existem muitas buscas, se nós olharmos no tempo atual, por alguém que possa falar de Jesus Cristo conforme o que nós queremos, conforme o que nós acreditamos, conforme o que nós vemos ser necessário. Muitos procuram a Jesus, não só no passado, não só no presente, mas continuarão a procurar no futuro. E na síntese daquilo que eu poderia dizer da riqueza do que temos em Marcos capítulo 1, versículos 29 a 39, existe um movimento singular. Além daquilo que nós podemos ver como Jesus que chega na casa de Pedro, na intimidade de Pedro, ajuda a sua sogra, estende-lhe a mão, toca-lhe, levanta. Mais do que o fato dela começar a servir aqueles que estão em casa, que também é uma outra perspectiva que nós precisamos olhar, porque Jesus realmente nos chama e temos que nos colocar a serviço, mas antes desse serviço existe algo muito importante.
Mais do que aquilo que nós vamos fazer, existe algo que é muito mais precioso. Antes do que vamos falar, existe uma inteireza, ou melhor, um conteúdo que precisa estar muito bem guardado dentro da gente. E que mesmo com ele guardado, pode, inclusive, em alguns momentos, ficar assim, difícil de encontrar. Prova disso é que essa coisinha, num determinado momento no Evangelho, é esquecido pelos discípulos de Jesus. Porque eles, inclusive, correm. Um, em especial, o nega. Todos estão te procurando. Todos estão te procurando para quê? Podem procurá-lo porque querem ser livres das doenças. Existe essa busca no nosso tempo. Podem procurá-lo para conseguirem as graças que tanto necessitam, que são seus carros, suas casas. Também tem gente procurando isso aí. Podem procurá-lo simplesmente para ter um aconchego, um sossego, uma paz de espírito. Quantos não o procuram por isso? Podem procurá-lo porque acham que em suas casas estão tão possuídas por males que o demônio lá impera. Também tem gente procurando isso. Existem aqueles que o procuram porque querem algum recurso mais singular. Existem aqueles que o procuram porque querem realmente ter algo mais do ponto de vista financeiro. Existem aqueles que o procuram. Por quê? Porque já cansaram de procurar em tantos lugares, mas não o procuram mais em pessoas, em comunidades, em igrejas, não procuram mais em coisas feitas, procuram dentro de si mesmos e somente em si mesmos, e por tristeza continuam sem encontrá-lo. Bem, talvez seja cansativa essa fala, e eu peço perdão se for, mas todos estão te procurando. E Jesus responde: vamos a outros lugares, a aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Para que ele veio? Parece que ele ainda não respondeu. Parece que, não só no Evangelho, mas também na vida de muitas pessoas, parece que ele não respondeu o porquê ele veio. Mas a resposta já foi entregue. A resposta já foi dada de bandeja. Mas nós ainda não entendemos. Para que ele veio? Permitam-me, se aqui eu extrapolar um pouco do que diz o texto de Marcos, mas tem tanta gente que fala tanta besteira por aí, e tanta gente dá ouvidos. Essa, eu tenho certeza, que ela tem uma singularidade. Mas eu acho que não estou extrapolando, não. Porque vejam que coisa. Jesus viu aqueles homens, como eu disse no início dessa reflexão, lá no Evangelho, no capítulo 1, nos primeiros momentos. Ele viu a sogra de Pedro, ainda que aqui não esteja dito, ele estende a mão para a sogra de Pedro, ele a ajuda a levantar. Eu acho que aqui existe uma indicativa muito simples. Jesus precisa ir a outros lugares para que tantos possam também vê-lo. Mas não só vê-lo no sentido de reparar sua roupa, sua barba, mas vê-lo no sentido de que encontram-se com ele e se deixam encontrar nele, como aquela expressão: mãe, você não está vendo que eu quero te dizer isso? Porque aquilo que a criança gostaria de dizer em determinados momentos ultrapassa a palavra, ultrapassa os gestos, ultrapassa o comportamento.
é ver a pessoa com quem começa-se a conviver, com quem se está. E a gente sabe muito bem que a gente é visto adequadamente por uma pessoa que nos conhece desde quando não falávamos. Mãe, pai, irmãos. E esse ver, ser enxergado com profundidade e enxergar com profundidade, só tem um modo de ser adquirido: quando nós realmente ficamos com alguém, nem que seja uma única hora, mas com profundidade, com seriedade, com respeito, por inteiro. Todos procuram a Jesus no tempo presente, como procuraram no passado, e eu acredito que todos vão continuar procurando-o, seja com o nome que for. O problema é que nós estamos nos esquecendo de ajudar as pessoas a se encontrarem com Ele na gente. E aquilo que significa ser filho de Deus é mais do que um protocolo ou uma nomenclatura. Ser filho de Deus é ser alguém cujo olhar todos os dias busca encontrar com nosso Deus até aonde a gente se acha mais indigno. É reconhecer que Ele nos viu não pelos nossos méritos ou qualidades, como a gente não vê quem a gente ama somente por aquilo que ela tem de bom. A gente ama a pessoa do jeito que ela é e esperando que alguma coisa melhore, né? Mas tem coisas que não mudam. O ranzinza possivelmente continuará ranzinza e, conforme a idade, ficará insuportável. Eu digo porque eu o sou. Todos estão te procurando. Nós procuramos uma coisa em Jesus. Algo que a gente quer alcançar dele. Ele não veio só entregar isso para a gente. Ele veio entregar a vida dele, a relação com ele. A gente quer isso mesmo, uma relação com ele. Porque vejam que detalhe interessante. Jesus vai a outros lugares, aldeias, redondezas. Ele sempre precisa estar em um estado contínuo de alcançar as pessoas. E algumas se deixam alcançar por ele. Acredito que nós somos alcançados por ele, mas a intimidade com ele não está somente nos momentos. Está num fato de que, aonde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, eu o perceba como uma companhia constante e ele esteja todo momento no meu viver. Para ficar mais claro, acredito que todos nós que fomos educados e temos a relevância com nossos pais, nossas mães, tem alguns momentos em que as crianças não fazem determinadas coisas porque não querem simplesmente, mas eles têm uma preocupação. Vejam que coisa. Se escondem porque não podem ser vistos por aqueles que eles estão desobedecendo. Eu não posso ser visto, não posso ser pego. Mas já perceberam que tem determinados momentos, determinadas coisas na vida da gente que a gente não faz, não é só porque a gente não quer ser pego? Por exemplo, me lembro de uma peripécia que um colega fez. Ele começou a matar aula durante uma semana. Você sabe o que é matar aula, meu filho? Sabe, né? Mas nunca fez. Não, isso mesmo. Exatamente. Nunca fez. E aí, então, ele pegava, ele se escondia. A um determinado momento, chega uma determinada fase da vida, ele foi pego, obviamente, não precisou fazer muito esforço, porque, né? O que é inadequado, de algum jeito ou de outro, sempre aparece. Sempre aparece. E aí, então, ele fez aquilo. A mãe dele o pegou.
E por um acaso, que mãe é danada. Mãe é um bicho terrível. O que fez? Ela deixou ele chegar em casa e perguntou, como é que foi na escola? Ah, foi ótimo. Ah, e como é que estava a professora? Ah, estava bem e tal. Ele contou aquela história. Ela, pois é, eu encontrei com ela hoje lá na escola. Eu fui ver você lá. Aí a pessoa, nesse momento, só pode fazer uma coisa, cantar a música de Maísa, né? Meu mundo caiu. Bom, depois de um determinado momento, adquirindo a consciência, esse mesmo rapaz, ele tinha um cansaço terrível, porque trabalhando, estudando e nas atividades que exercia, ele disse uma vez, conversando comigo, ele falou, eu vou te falar uma coisa, eu não estou com ânimo nenhum de ir à aula hoje, mas sabe por que eu vou? Por quê? Porque eu mereço mais do que simplesmente me esconder, ou eu mereço mais do que simplesmente matar a aula. Eu mereço ter a consciência de que eu fiz tudo o que eu devia. E eu sei que amanhã eu vou descansar. Estou extremamente cansado agora, mas o que eu preciso fazer hoje, eu vou fazer não é simplesmente por outros, mas é por lembrar que para eu chegar até aqui, teve alguém que contribuiu tanto e me fez entender que eu mereço mais do que algumas horas de descanso. Eu mereço um descanso todas as horas, porque fazer o que se deve é estar descansando, mesmo que às vezes o físico exija. O que quero dizer com isso é simples, bem simples. Nosso Senhor Jesus Cristo não nos veio dar coisas nem momentos. Ele veio nos ajudar a tomar a consciência do que realmente a gente merece, de quem realmente nós somos. E quem tem consciência do que merece e de quem é, faz o que deve, não para dar satisfação a alguém, mas porque ele sabe que pode oferecer algo mais do que simplesmente um instante. Dar de si é dar até o sangue, mesmo que isso não saia, esse sangue não saia de nossas veias. E aí eu trago o exemplo. Por carregar alguém tão precioso, não se dá o que sobra, dá até o que falta. Como uma mãe, como um pai, como uma avó, como um padre dedicado, como um seminarista dedicado, como uma irmã dedicada, como um filho dedicado, ainda que esteja aos pedaços, dar tudo o que tem, porque ele não deixou de se deixar encontrar. Nós é que às vezes o procuramos, de modo errado ou equivocado, nos lugares errados ou equivocados, e nos esquecemos que mais do que oferecer alguma coisa, ele só quer oferecer a sua vida com a gente. Que o Senhor nos ajude. Confiante